estabeleceu uma prioridade na vida dele. Ele poderia pedir qualquer uma destas coisas, mas Salomão pensou dentro do seu coração: o que é mais importante hoje? O que é mais importante para a minha vida? O que eu posso pedir a Deus? E Salomão pediu a Deus, irmãos, algo muito lindo e muito tremendo. Quando Salomão abriu a boca dele, ele disse: Senhor, eu quero de ti sabedoria, e eu quero que o Senhor me dê conhecimento para entrar e para sair no meio deste grande povo que o Senhor tem me colocado, para que eu possa regê-los, para que eu possa tomar conta e aconselhar. Eu sinto que eu sou pequeno, Deus, e que eu preciso de sabedoria e conhecimento. Irmãos, quando Deus ouviu isso, o coração de Deus se alegrou. Sabe por quê? Porque ele poderia pedir qualquer coisa para Deus. Quantas outras pessoas pediriam riqueza, bens, fama, pediriam longevidade, e Deus disse: Salomão, você poderia ter pedido coisas grandiosas para mim aos olhos humanos, eu iria lhe dar, Salomão, porque eu disse para você pediu, mas você pediu para mim sabedoria, e pediu conhecimento para estar à frente do meu povo, pedido sábio, pedido inteligente, um pedido especial você fez a mim, e eu vou atender ao teu pedido. Agora eu estou lhe dando, receba da minha parte agora sabedoria, e receba também sobre a tua vida conhecimento da minha parte, e glorifique o meu nome. E Deus disse: Salomão, eu quero te dizer uma coisa, porque foste fiel e porque soube estabelecer prioridade no pedido, eu quero te dizer que você não pediu riqueza, mas eu vou te dar riqueza. Você não me pediu bens materiais, mas eu vou te dar bens materiais. Você não me pediu longevidade, eu vou te dar. Você não me pediu saúde, eu vou te dar. Tudo aquilo que você não pediu, eu vou te dar também. Eu quero te abençoar, Salomão, eu quero abençoar a tua vida. E Salomão recebeu sobre ele o quê? A bênção de Deus, irmãos. Diga para o irmão que está do teu lado: Salomão soube fazer um pedido a Deus. Diga para a pessoa que está do teu lado: ele pediu certo. Ele fez o pedido correto, irmãos. Ele poderia ter sido infiel. Ele poderia ter sido infeliz, melhor dizendo, no seu pedido. E ele não poderia ter o mesmo sucesso que ele teve. Deus disse: vou te abençoar. Rei antes de você nunca vai ter o que você vai ter. E depois de ti também nunca haverá rei sobre a terra que vai ter o que eu vou te dar. Deus é fiel ou não é fiel? Deus é fiel. Assim como Deus reservou algo especial para Salomão, Deus nessa noite reserva algo especial para a tua vida. Essa palavra de Deus é profética ao teu coração. Deus tem algo especial para você aqui nessa noite. Se você acredita, levante a mão e glorifique a Deus. Vamos caminhar um pouco pelas Escrituras Sagradas. E eu lhe convido para que você abra sua Bíblia aí onde você está, no segundo livro dos reis de Israel. Abra sua Bíblia. Segundo livro dos reis de Israel, capítulo de número 2. E nós vamos ver o quanto é importante nós estabelecermos uma prioridade em todos os sentidos na nossa vida. A sua vida a partir de hoje não será mais a mesma. Deus vai mudar a direção da tua vida. Segunda Reis, capítulo 2, verso de número 9. Deus disse a Salomão: o que queres que eu te dê, Salomão? E Salomão disse: eu quero sabedoria e conhecimento. Vamos para outro texto bíblico, 2 Reis, capítulo 2, verso 9. Diz a palavra: havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Então disse Eliseu: peço-te que me dê por herança porção dobrada do teu espírito. A pergunta que nós acabamos de ler aqui agora é bastante parecida com a pergunta que Deus fez a Salomão, não é? Bastante parecida.
Só que agora Deus está usando a boca do profeta Elias para dizer a Eliseu a mesma pergunta. Rapidamente, para que os irmãos tenham uma ideia, Eliseu era profeta de Deus, escolhido por Deus, homem usado por Deus de uma maneira poderosa. Após Elias vencer os profetas de Baal, após Deus mandar chuva sobre a terra, Jezabel ameaça o profeta Elias, e ele, com medo, irmãos, foge, deixa o seu servo ali em Berseba, em Judá, e diz que ele sai a caminho de um dia, pelo deserto, entra debaixo de um pé de zimbro e pede a morte. Após Deus ter usado Elias de uma maneira especial, de uma maneira tremenda, com poder e unção na terra, Elias sente-se amedrontado devido a uma ameaça feita por uma sacerdotisa de Baal. E agora Elias está debaixo de um pé de zimbro e pede a Deus que o mate, e pede a Deus que o leve embora. Mas Deus, ele sabe cuidar dos seus. Diz a palavra que Deus deu a ele pão e deu a ele água, e diz para ele: levanta-te, homem, porque muito comprida é a tua viagem. Levanta-te daí e caminhe na minha presença. A palavra de Deus diz que com o alimento que ele comeu, com o pão e com a água, ele caminhou 40 dias, deste lugar onde ele estava até o Monte Sinai. Eu estive estudando isto ontem, e eu aprendo que ele caminhou dos 40 dias uma distância de quase 300 quilômetros pelo deserto, até chegar à península do Sinai, aonde ele entrou dentro de uma caverna, e lá ficou escondido. E diz o texto, e a maioria dos irmãos que estão aqui sabe muito bem, que quando Elias entrou lá no Horebe, lá no Sinai, quando ele entrou naquele monte, diz que de repente veio um forte vento, daqui a pouco veio um terremoto, daqui a pouco veio uma labareda de fogo, e Deus não falou com ele, e de repente veio uma voz suave, uma voz mansa, e disse: Elias, o que tu fazes aqui, Elias, escondido aqui neste lugar? E Deus encoraja Elias de novo e diz: Elias, eu tenho uma palavra para te dizer. Levanta-te, unja Azael, rei sobre a Síria, vai até lá pelo caminho de Damasco, e unja este homem para reinar sobre a Síria. Sabe quantos quilômetros ele teve que andar para chegar até lá? 500 quilômetros aproximadamente, para ungir este rei. E Deus disse mais para ele: unja Jeú sobre rei de Israel, e também unja Eliseu para ser profeta em teu lugar. Estava chegando o momento, irmãos, do ministério de Elias terminar, mas Deus havia levantado um sucessor para ficar no lugar de Elias. O nome dele, Eliseu. A palavra de Deus diz que Elias vai até onde Eliseu estava, e ele estava no campo cuidando dos bois, e diz a palavra que Eliseu lançou a capa para Elias e disse para Eliseu, Eliseu, segue-me. E diz que Eliseu deixou ali as 12 juntas de bois e foi acompanhar o profeta Elias. E nós sabemos que quando chegar ao momento de Deus tomar Elias, de Deus levar Elias para o lugar que somente Deus sabe aonde ele está, diz a palavra do Senhor que primeiramente eles partiram de Gilgal, passaram por Betel, chegaram em Jericó, e quando eles chegaram em Jericó, eles foram até as margens do rio Jordão, e diz que estavam na margem do rio Jordão Elias e Eliseu, o profeta de Deus e o futuro profeta que era Eliseu, que iria ocupar o cargo de Elias. E diz que quando eles se aproximaram do Jordão, atrás dele, à distância, ficaram 50 discípulos dos profetas olhando o que Elias e Eliseu ia fazer. E diz a Bíblia Sagrada que Elias tirou a sua capa, chegou diante do Jordão e bateu a sua capa na margem do Jordão. E diz a Bíblia que quando a capa de Elias tocou no Jordão, diz que o rio se abriu, e que Elias e Eliseu atravessaram o rio a seco e chegaram do outro lado. Quando eles colocaram a planta dos pés do outro lado, irmãos, diz que o rio voltou a correr novamente. E aí Elias olhou para Eliseu e disse: Eliseu, eu quero lhe fazer uma pergunta, e eu quero que você me responda. E Elias olhou para Eliseu e disse assim: daqui a pouco o Senhor vai me levar daqui, e eu quero que você agora escute o que eu vou lhe dizer. Eliseu, pede-me o que você quer, que eu vou lhe dar. Peça-me aquilo que você quer, e eu vou conceder para você, Eliseu. Quantas coisas Eliseu poderia pedir? Eliseu sabia quem era Elias, irmãos.
homem de Deus, usado tremendamente nas mãos de Deus. Eliseu